envelhecimento, vários profissionais já passaram por aqui e hoje nós vamos falar com o otorrinolaringologista, Dr. Francisco Cabral. Aí você deve pensar, a audição do idoso, não é isso que a gente vai falar? Também, porque além da audição, tem outros órgãos, tem outros sentidos que também são tratados e cuidados pelo otorrinolaringologista. E fica com a gente que tem muita informação importante para você que quer envelhecer bem. Tudo bom, doutor Francisco? Um prazer lhe receber aqui. Muito obrigado. Tudo bem. E você? Tudo ótimo. E aprendendo tanto, né, nesse especial sobre como envelhecer bem, que acho que é a meta de todos nós, né? Envelhecer bem. Otorrinolaringologia. O que é que essa especialidade pode fazer em prol desse envelhecimento saudável? É só audição? Não. Então, como eu costumo dizer, né, 3 dos sentidos, dos órgãos de sentidos, eles são acompanhados e tratados pelo otorrinolaringologista, né? Então, a audição, junto com o equilíbrio, o olfato e o paladar. Então, tudo isso sofre, né? Tem consequências com o envelhecimento e tem formas de a gente melhorar, prevenir, aliviar alguns dos sintomas que são muito incômodos nessa população. Principalmente hoje em dia, que a gente vê a população envelhecendo, né, com tecnologia, com o avanço da medicina, então cada vez mais com a população idosa. Então a gente sabe que pacientes com mais de 70, 75 anos, mais da metade vão ter alguma alteração auditiva e de uma forma geral nos outros sentidos também, que é o otorrino engloba. Assim. A gente pensa em audição, né? Quando a gente fala em envelhecimento do idoso, vem logo a audição. Tanto que quando o doutor Francisco chegou aqui, eu falei, vamos falar de audição dele. Não, tem muito mais envolvido. Mas vamos começar pela audição, que é o mais comum. O que é que acontece com essa audição do idoso à medida que os anos vão passando? Então, com o passar dos anos, né, algumas células sensoriais, né, que vão captar, digamos assim, o som, elas vão envelhecer, vão degenerar e vão morrer. E, além disso, também tem um envelhecimento global, uma degeneração neurológica também da parte central, cognitiva. Então, além de escutar menos, esses pacientes eles sofrem também com uma alteração da compreensão, porque o processamento das informações que é feito no cérebro também vai ter uma alteração, né? Os centros de elaboração de respostas rápidas, cognitivas, também vão sofrer. Então, de uma forma geral, a partir dos 60 anos, é uma média, 50, 60 anos, claro que isso depende da genética, de doenças associadas, se teve trauma, pancada, uso de medicamentos, exposição a ruído ao longo da vida, enfim. Algumas pessoas podem começar mais cedo e outras mais tardiamente, e aí começa um processo de envelhecimento natural, né, desse órgão do sentido que é a audição. A visão dá pra gente perceber que a gente para de enxergar, mas a audição aumenta o volume, né, e você vai passando sem perceber essa perda auditiva. Quais são os primeiros sinais de que essa audição já não é mais a mesma? Excelente. Com relação à audição, como é uma coisa muito lenta e progressiva, muitas vezes a pessoa, o paciente, ele vai se adaptando e não percebe. Então é muito devagar, diferente quando é uma coisa mais bruta, né, assim, súbita. E aí, quem costuma perceber são os familiares, né? A gente costuma dizer, a perda de audição incomoda as pessoas, os familiares. O zumbido incomoda o paciente. Então, para ele tá tudo bem, né? Mas os primeiros sinais, a gente percebe o idoso, né? A pessoa com perda auditiva aumentando o volume, dificuldade muitas vezes de compreender, pede para repetir várias vezes. Ou você percebe ele mais isolado, interagindo menos, porque na verdade ele não está compreendendo e ele às vezes fica desconfortável de ficar perguntando o quê? Então muitas vezes ele só ri, não interage pouco. E começa geralmente nesse sentido, né? Aumentando o volume e tendo dificuldade de conversas, né, no dia a dia, de compreensão, de troca de informação. E geralmente começa em ambientes que tem muito ruído, que a gente chama de ruído competitivo. Então, como tem muito barulho em volta, que tem muita informação, isso dificulta mais ainda a compreensão. Então, esse idoso ou esse familiar que percebeu, vai no otorrino. Quais são os exames que detectam, que fazem esse diagnóstico para saber exatamente o nível de perda auditiva e o que fazer a partir de agora? A partir do momento que existe a queixa, seja do familiar ou do paciente, existe, né? A gente vai fazer o exame físico, avaliar se tem cera, uma alteração, uma perfuração no tímpano, alguma outra alteração que possa levar à perda auditiva, e a gente parte para alguns exames, né? Tem exames que são subjetivos, que dependem da resposta do paciente, que é a audiometria, que é o mais conhecido, que a gente avalia o nível de perda, avalia a compreensão, e tem também alguns exames que independem da resposta do idoso, para a gente avaliar também
se existe realmente a perda, o grau de perda. E aí, dependendo desses exames, a gente vai partir para os próximos passos. Quais são os tratamentos disponíveis? É o mesmo tratamento para esse idoso que está escutando menos e aquele que não está compreendendo? Escuta, mas não compreende. São tratamentos diferentes ou o aparelho auditivo ele resolve esses dois pontos? Geralmente, o que a gente faz, né, a primeira opção de tratamento, geralmente é o aparelho auditivo. Isso depende, claro, do grau de perda, da anatomia do paciente, mas o aparelho ele é nada mais que um amplificador. Ele é um microfone que capta o som e aumenta o volume. Dependendo da configuração, do tipo de perda, ele aumenta em graus diferentes em cada frequência, né? Claro que isso é individualizado. Isso vai sendo feito, né, adaptações e modificações da programação ao longo dos meses, né? Eu costumo dizer hoje que quanto mais precocemente a gente conseguir diagnosticar e instituir o tratamento, melhor a adaptação. Porque antigamente e hoje ainda se tem um pouco de preconceito, né, com o aparelho, mas antigamente esperava-se perder muito mais a audição para começar. Só que o nosso cérebro ele é muito adaptável, então ele se acostuma àquela situação de escutar pouco. E aí você fica muitos anos privado do som. Quando você coloca um som, um microfone aqui, ele incomoda. Imagina se aumentar o barulho da voz, de uma colher que cai, no barulho de carro. Então a tendência é muitas vezes o idoso, o paciente dizer realmente que não presta, não serve, porque causa muito desconforto. E aí por isso que hoje a gente tenta fazer uma reabilitação e tratamento mais precoce, antes que chegue num grau de perda muito grande, que você precise de muito volume para aumentar o som. Então quanto mais cedo a gente consegue, né, estimular novamente esse cérebro melhor. E eu costumo dizer, olha, você vai ter que ter paciência. Vai começar a aumentar o volume aos poucos do aparelho, para ir se adaptando, mesmo quando sentir que está um pouco desconfortável. Tenta usar o máximo de horas por dia, só tirar realmente para tomar banho e para dormir, porque é um processo de adaptação, não é colocou, se adaptou. Então, o idoso às vezes tem esse problema de adaptação, porque tem um preconceito, espera muito para conseguir, para poder fazer a reabilitação. E aí, como você comentou no início, o problema dele ficar privado, sem escutar, é que ele tem uma chance maior de demência, de isolamento. Também é um ponto que eu geralmente costumo focar bem. Então, se quer envelhecer saudável, com a cabeça, o cérebro funcionando, você tem que escutar, você tem que interagir, não é só escutar, você tem que escutar, compreender e dar alguma resposta. Então, você tem que fazer o seu cérebro funcionar. E assim, a gente vê que a tecnologia tem avançado bastante, né? E esses aparelhos auditivos também, Perfeito. que facilita essa adaptação, diminui essa questão do preconceito. Eles ficam. Eu vi até uma vez que a gente foi gravar, doutor Francisco, dando um curso da prótese ancorada no osso. Quando é que ela é Exatamente. necessária? Os aparelhos, então, existem bem visíveis, digamos assim, dentro do canal, os retroauriculares, todos, né, vai depender da necessidade de cada um, são muito confortáveis. Já que você tocou nesse assunto também, com questão da adaptação, hoje a gente tem terapia, tem treinamento auditivo do idoso, que coloca o aparelho, está com dificuldade de se adaptar, a gente tem terapia com fono, que vai ensinar ele a compreender, escutar, fazer leitura labial, usar várias pistas, que vai ajudar no processo de adaptação. Então, hoje é mais fácil conseguir se adaptar ao aparelho. Com relação a outros tratamentos, como a prótese ancorada no osso, por exemplo, é uma das formas de tratamento também. Então, a gente tem formas cirúrgicas, não cirúrgicas, aparelho convencional, aparelho implantado no osso, que é essa prótese ancorada, e até o implante coclear. Isso depende do grau de perda, do tipo da perda, né? Se é uma perda de condução do som, se o paciente, por exemplo, tem uma malformação no ouvido, tem uma dificuldade de usar o silicone, o aparelho, porque infecciona, porque descama, faz eczema, porque faz secreção ou porque realmente incomoda. Então, pacientes que não se adaptam com o aparelho por questões anatômicas ou físicas, existe essa prótese ancorada no osso, que tem uma indicação também bem precisa. Tem próteses que a gente coloca embaixo da pele, são conectadas com ímã, e até a questão do implante coclear, né? Tem idosos que fazem, a gente já fez, crianças, enfim, todas as idades, mas a gente indica geralmente para pacientes que têm uma perda mais profunda, que tem uma dificuldade de compreender maior. Vamos tirar esse preconceito, né? Com óculos ninguém tem preconceito, todo mundo usa desde criança, quando precisa, começa a usar.
E com o aparelho auditivo, vamos tirar esse É engraçado, todo mundo pergunta, e precisa os dois? Mas é, tipo, é igual o óculos, você usa só um, né? Não, você não usa. Então precisa dos dois, a gente precisa de 2 ouvidos. Por que a gente nasce com 2 ouvidos? Então precisa melhorar os dois. A gente nasce com 2 ouvidos para ajudar a localizar o som, isso é muito interessante. Essa perda unilateral que algumas pessoas têm, antigamente não se estudava, que escuta com o outro tá certo. Mas os 2 ouvidos, principalmente no idoso, ele ajuda muito na compreensão. O cérebro, ele, né, ele capta o som dos 2 lados e sabe o que é barulho, ele sabe o que é voz, sabe o que é ruído. Ele consegue captar a diferença de tempo que o som chega em cada lado para ajudar na localização do som. Isso interfere até no equilíbrio, porque essa noção tridimensional do espaço, por causa do som, com os 2 ouvidos, ajuda a gente a se localizar no espaço, a saber de onde vem o barulho, a compreender melhor. Então, precisa ser os 2 lados, não pode ser só um, não. Você falou aí do equilíbrio, que é outro ponto também, que o otorrino atua bastante. E o idoso também sofre com essa perda de equilíbrio em virtude desse envelhecimento? E equilíbrio é uma das queixas, assim, junto com a audição, né? É uma queixa extremamente frequente no idoso. Então, muitos fatores contribuem para isso, né? Não só o envelhecimento, né, do labirinto junto com o envelhecimento da audição, né? A gente vê pacientes idosos com tontura realmente relacionada à idade pelo envelhecimento do labirinto, que a gente faz exame, consegue detectar, e outros fatores associados também. Algumas doenças, como aquela VPPB, doença dos cristais, é muito mais frequente no idoso, porque ele desidrata mais, porque eles têm mais doenças, usam mais medicamentos, tem doenças descontroladas, então isso leva a mais frequentemente quadros de alteração do equilíbrio, seja por causa dos cristais, seja por envelhecimento do labirinto, seja pelo uso das medicações. Então é uma afecção muito frequente. E não é raro a gente ver a alteração do equilíbrio ser causado por remédios que deveriam ser para melhorar o equilíbrio. Então, tem medicamentos que você usa a longo prazo para tontura que interferem no equilíbrio. Então, a longo prazo, ele ceda tanto, ele diminui tanto a função do labirinto que ele começa a ter tontura pelo uso do remédio. Então, essa interação de remédios em idosos, né, junto com a alteração da força, da musculatura, que é natural também, perda de massa muscular, tudo isso contribui para a alteração do equilíbrio e tontura no idoso. Tem como prevenir? Tem. A gente costuma dizer que prevenção, né, de doenças relacionadas à idade é um estilo de vida, hábitos de vida saudáveis. Então, uma hidratação adequada, o idoso esquece de beber água, né, ele tem uma alteração neurológica de envelhecimento do centro da sede. Então, se hidratar adequadamente, atividade física, seja musculação, pilates, ele precisa ter músculo, ele precisa ter força para poder ser equilibrado. Ele precisa ter uma visão boa para manter o equilíbrio. Então, ele precisa ter as doenças dele bem controladas para não afetar no labirinto. Então, para prevenir, é um estilo de vida saudável, ter uma alimentação saudável, controlar bem as doenças de base e fazer acompanhamento regular realmente com os médicos e, enfim, ter um estilo de vida saudável realmente. Ótimo. Doutor Francisco, com relação ao olfato, o que? Esse idoso para de sentir cheiro, vai diminuindo essa capacidade de sentir cheiro, ou tem outros problemas também que chegam aí com o envelhecimento? Com relação à parte nasal, o olfato é uma das alterações frequentes, juntamente com a rinite do idoso, que a gente chama. Não é uma coisa que é muito abordada, mas é muito frequente a queixa. Como existe um afinamento, uma perda do epitélio, da região que sente o cheiro no nariz, eles costumam ter a diminuição do olfato. Além de que outras doenças também que são neurodegenerativas, como Alzheimer, o próprio Parkinson, pode ter uma diminuição desse epitélio olfatório também e contribuir para a alteração do olfato. Além disso, por ocorrer uma diminuição de algumas glândulas e alteração neurológica também local, esses pacientes têm uma diminuição de glândulas que produzem muco, secreção, então eles podem ter um nariz mais ressecado, podem produzir uma secreção mais espessa, mais viscosa, que muitas vezes dá pigarro, dá uma tosse irritativa crônica. Tem idoso que manifesta, que a gente chama de rinite do idoso, que é uma alteração também neurológica, que tende a produzir uma secreção, a coriza, durante a alimentação, dependendo do tipo de comida e a temperatura,
E pela alteração mesmo do sistema nervoso parasimpático, eles podem desencadear uma secreção crônica também. E a gente tem que ter muito cuidado para tratar, porque a maioria das medicações que a gente usa para diminuir podem levar a outras doenças, até tontura, desequilíbrio, irritabilidade, sonolência. Então, o idoso ele é bem particular mesmo, porque ao mesmo tempo que ele tem muitas alterações, tem esse envelhecimento, tem que ter muito cuidado também com a forma de tratar, né? A gente tenta minimamente usar medicamento, o idoso. Porque quanto mais remédio você, né, começa a usar, ele já usa muitos remédios, maior interferência, né, em todos os outros sistemas. A gente vê muito a questão da lavagem nasal nas crianças, né? O idoso também deve fazer, que você falou, tem essa diminuição de muco, as mucosas, fica mais ressecado. Fica mais ressecado, Essa lavagem espessa, nasal é aumenta o risco de indicada? sangramento também, que acontece em idoso, principalmente hipertenso. É importante, sim, sempre orienta, tá lubrificando as mucosas, né, nasal, oral. Então, hidratação. Primeira coisa é aumentar a quantidade de ingesta hídrica, né? Claro que cada um vai ter sua indicação. Primeira coisa é hidratar. Segundo ponto, realmente fazer lavagem, seja mesmo com sprays mais lubrificantes, né? Não precisa realmente ser um alto volume, como a gente faz na criança, com garrafinha, com 200, 240 ml de soro. Mas esses sprays, né, convencionais, que borrifam, que só lubrificam a mucosa, já é suficiente para idoso. Importante saber que não é o remedinho para desentupir o nariz, né? Exatamente. Tem que ter muito cuidado com o remédio para desentupir nariz, né? Porque leva a pressão alta, né, enfim, alterações de comportamento, de humor, irritabilidade, sonolência, alteração na urina, intestinal. Então, remédio para desentupir idoso tem que ter muito cuidado. Então tem que estar pertinho do otorrinolaringologista, que aí ele vai prescrever essa medicação para hidratar. Para melhor hidratar, exatamente. Ou se tiver um quadro obstrutivo, enfim. Geralmente a gente tenta tratamentos locais, né? Sistêmicos, orais, às vezes, mas a maioria das vezes a gente tenta medidas comportamentais, de hidratação, de alimentação, de hábito de vida, que eu sempre friso. Ah, chegou com tontura, desequilíbrio. Não vai sair primeiramente com remédio. Vamos ver o que está causando. Vamos fazer fisioterapia, vamos liberar esse pescoço, que eles têm muito isso de postura, né? De rigidez. Então, essas alterações de pescoço cervicais levam a quadros importantes de tontura, né, quando faz essa mobilização. Então, na maioria das vezes, a gente trata com alteração do estilo de vida, medidas comportamentais mesmo, enfim, de alimentação, fisioterapia e, enfim. Eu acredito que todos os profissionais, eu acredito não, todos os profissionais que passaram aqui falaram dessa questão, né, da importância desse estilo de vida saudável. Então, assim, se você que está acompanhando aí não viu nada dessa semana, adota os hábitos saudáveis, alimentação, atividade física, sono também, né? Sono também, muito importante. Doutor Francisco, falamos do ouvido e do nariz. Garganta também entra. Também entra. E o que é que tem aí de problemas, O que é que acontece, né, com a garganta e com os órgãos que fazem parte? Já puxando aí da questão da hidratação, da lubrificação, a saliva também sofre muito, né? Porque como a gente diminui a ingesta hídrica e diminui a produção de saliva, então os pacientes idosos costumam ter a boca mais ressecada, a saliva mais espessa, acabam tendo halitose por essa parada, né? O mau hálito também, e o pigarro, a tosse irritativa por diminuição da produção de saliva, diminuindo a lubrificação dessa via respiratória. Com relação à deglutição, isso acaba sendo interferido também, porque a gente precisa da saliva, precisa da força muscular para a deglutição. Então, alguns pacientes sofrem com isso, com a idade, perda muscular. E a perda muscular atinge também as cordas vocais, que a gente chama de presbifonia. Então, alguns pacientes eles têm a voz mais fraca, trêmula e falha a voz por questão muscular mesmo. Então, é uma característica que acontece com a idade, seja em homens ou em mulheres, e que também tem como tanto prevenir como tem tratamento. Como é que é o tratamento? Geralmente é aumento da hidratação, né, 3 litros de água por dia, e aí depende de cada idoso. Lubrificar as vias aéreas, né, superiores, que aí vai manter a mobilidade e funcionamento das cordas vocais melhor. E em alguns casos, fonoterapia, né, fazer um treinamento das cordas vocais, um fortalecimento com alguns exercícios específicos para manter a voz e a deglutição, né, diminuindo o risco de engasgos nesses pacientes.
Doutor Francisco, um dos motivos que a gente lhe convidou é porque a sua sala de espera é cheia de idosos, né? Você atende bastante idosos. Tem alguma história, tem algum paciente que lhe marcou? O idoso, ele é mais resistente ao tratamento, né? Eu sei que é isso e eu não vou fazer. Como é que é atender esse público? Eu acho eles muito carinhosos, muito carismáticos. Eu sempre acho legal, é igual a criança, tanto eu atendo muita criança e muito idoso, que eu acho eles muito carinhosos, eles gostam de abraçar, né? Mas a resistência do idoso é uma coisa que chama atenção, principalmente para usar aparelho. Tem a questão estética, realmente. Ou a pessoa acha que não está velha o suficiente, ou acha que colocar um aparelho vai deixar ela mais velha. Então, a gente encontra hoje em dia muita resistência ainda para usar aparelho. Doutor Francisco Cabral, tem também a questão do paladar, né? Que já que a gente falou de garganta. E a gente vê que os idosos eles param de sentir sabor. Isso também tem a ver com otorrinolaringologia ou não? Tem sim, tem relação. Um dos fatores é a diminuição da produção de saliva, o espessamento do muco, então se diminui um pouco associado também o afinamento, a diminuição das glândulas e do epitélio gustatório. Então a gente perde algumas glândulas que dão sabor na língua, né? Que são essas glândulas gustatórias, desculpa. O idoso ele tem um afinamento e uma atrofia das papilas gustatórias. Então, isso diminui a percepção de alguns sabores, né, de uma forma geral, do paladar, associado também à diminuição da produção de saliva, que interfere no sabor, porque ele dilui o alimento, acaba que a apresentação do alimento, né, quando tem mais saliva, dentro da papila é melhor. Então, tudo isso contribui para a diminuição do paladar também. E alguns idosos acabam realmente rejeitando, diminuindo o prazer pela comida e evolui com algum grau de desnutrição. Isso contribui, mais uma vez, para a diminuição da força muscular, envelhecimento, desnutrição, perda de vitamina, que vai interferir aí em tudo que a gente falou, em audição, em equilíbrio, e tudo é uma cascata. Então, o paladar também É muita sofre. coisa. É muita coisa, é muita coisa. E no dia a dia, assim, nem familiar nem paciente costuma perceber isso. Eu acho que porque é tanta coisa, né? A coisa mais grave, às vezes é um coração, é uma doença que ele tem que tomar conta, um infarto, um AVC, enfim. Outras coisas acabam chamando mais a atenção. E aí, quando você vai investigar, tipo, porque está comendo pouco, essa deficiência de vitamina, por que desnutrição, por que essa alteração metabólica, e às vezes é realmente um ajuste só da hidratação, da lubrificação que faz ele melhora o sabor, assim, Para a gente terminar, se você pudesse aí resumir esse nosso bate-papo, aconselhando quem está assistindo, tanto quem já está nessa fase, quem já está enfrentando algum problema, quanto quem vai envelhecer ainda, né? Que a gente sabe, a gente falou aqui em todos os nossos bate-papos. Quanto mais cedo você começa a se cuidar, você prorroga aí esses efeitos não tão bons no envelhecimento. Na área de otorrinolaringologia, o que é que você poderia destacar? Qual o conselho principal do Dr. Francisco Cabral para que a pessoa não saia daqui desse podcast hoje sem colocar isso em prática? Bom, para envelhecer saudável, tenha um estilo de vida saudável. Então tem que começar cedo. Não adianta você começar a fazer atividade física de musculação já depois de idoso. Acho que esse fortalecimento, né, algumas atividades, alguns exercícios têm que ser começados realmente na fase adulta. Evitar, né, exposição em excesso a cigarro, bebida alcoólica e a som, né, ruído, para o envelhecimento da audição, isso contribui muito. A hidratação, o sono é muito importante, né, para manter a gente bem, liberar diversos hormônios e substâncias que vão contribuir para a nossa saúde. Então, acho que é isso. Alimentação saudável, hidratação, atividade física, sono, diminuição, evitar a exposição a ruído intenso e fazer acompanhamento médico regular, né, para caso tenha alguma queixa, algum sintoma ou tenha uma história familiar de envelhecimento, ou de uma história familiar mais importante de perda auditiva, de tontura, né? No caso do otorrino especificamente, mas falando da saúde geral, né, sempre fazer um check-up, porque todas as doenças, a maioria das doenças que a gente conhece, elas interferem na audição, no equilíbrio e no envelhecimento de forma geral. Pensando nesse envelhecimento, qual a idade a gente deve procurar um otorrino para
para fazer um check-up, saber se está tudo bem, saber se já tem algum grau de perda auditiva e dessas outras questões que a gente tratou aqui. Com relação à audição, geralmente eu sugiro entre 50 e 60 anos, a depender de queixa ou de história familiar, né? Quando existe uma história familiar de perda auditiva mais precoce, eu sugiro uns 50 anos. Se não, geralmente a partir dos 60 anos para fazer um check-up auditivo é o recomendado. Ou, claro, se tiver alguma queixa, né? Seja de tontura, desequilíbrio, zumbido, que é uma coisa que a gente acabou, né? Zumbido é uma queixa muito importante. Zumbido também, ele aumenta com o envelhecimento? Aumenta. Aumenta porque a principal causa do zumbido é perda auditiva. É claro que no idoso a questão tanto da audição, a principal causa, mas a gente vê muita alteração cervical, pacientes que têm alteração óssea ou muscular cervical levando a queixa de zumbido e também de ATM. Quando são pacientes que usam prótese ou têm má oclusão, alteração na mordida, eles podem ter uma degeneração dessa região, dessa articulação, e isso leva a zumbido também em idoso. É uma queixa bastante frequente. E aí, sim, qualquer queixa de zumbido tem que procurar o otorrino, independente da idade. Eu já vi uma vez que zumbido não é só o zumbido, né? Outras sensações também são caracterizadas como zumbido. Exatamente. A gente costuma caracterizar o zumbido, né? Saber qual tipo, que às vezes isso ajuda no diagnóstico. Então, o zumbido ele pode ser um apito, pode ser um chiado, pode ser um barulho de água do mar, ele pode ser pulsátil, pode parecer uma batida de asa de borboleta. Tem gente que fala, parece uma panela de pressão, parece um motor de carro. Então, tudo isso é zumbido, né? Uma sensação de pulsação. Qualquer barulho que você escuta, né, no ouvido ou na cabeça, que muitos pacientes, né, como é uma doença às vezes bilateral, né, como é um sintoma bilateral, eles referem na cabeça, mas qualquer barulho estranho, né, que não seja, até barulhos que são gerados dentro do nosso corpo, como o batimento de algumas artérias que ele consegue perceber no ouvido, isso é considerado como zumbido e tem que ser investigado. Procura o médico também. Doutor Francisco, muito obrigada. Foi um prazer lhe receber aqui no nosso podcast. Quero até deixar aqui esse link que vai passar, que foi uma semana especial sobre tontura, que a gente fez com o doutor Francisco Cabral. E tem muita informação também sobre tontura, sobre prevenção. Clica no link e vai conferir esses vídeos. E também tem muita orientação importante para você. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, poder participar aqui dessa semana do envelhecimento saudável. Acho que às vezes eu me empolgo falando muito. Acho que é um tema que tem muita coisa. Sempre bem-vindo. Muita informação, aí você fica querendo pegar, né, tentar passar, e aí lembra e acaba misturando as informações. Mas eu acho que deu para deixar um recado, né? Acho que tem muita coisa relacionada ao otorrino idoso que não é disseminado, que as pessoas não conhecem, e acho que é por isso que foi muito válido esse bate-papo. Muito importante. Eu gosto sempre de frisar aqui que essa conversa não substitui a sua visita ao médico, mas muitas vezes é numa conversa como essa que o paciente ou familiar ele desperta para buscar o profissional. Exatamente. E é muito importante, né? Até porque, assim, isso a gente falou em algum tempo sobre diversos sintomas, né, diversas manifestações. Cada paciente é um paciente, não é uma doença. Então, a manifestação de um sintoma de doença em cada paciente é diferente. Então, a gente precisa realmente esmiuçar, investigar e realmente ir a fundo, né, em cada uma dessas sub-áreas que a gente conversou em cada paciente. Ótimo, obrigada, doutor. Muito obrigado também. E amanhã tem mais podcast para você, tem mais informação dentro desse especial Envelhecimento Saudável.